na qual vamos discorrer a respeito do valor da prece, da oração, eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos para elevarmos o nosso pensamento a Deus, fazendo a nossa oração pessoal, apresentando ao Pai as nossas intenções provenientes dos nossos corações, para que Deus abençoe a vida de cada um de nós, a vida das nossas famílias, dos nossos amigos, colegas, de todos que participam conosco desta e das próximas bem-aventuradas encarnações que com certeza virão. Vamos pedir o concurso dos nossos mentores, dos nossos guias, especialmente do irmão Jeremias, mentor dessa casa, protetor dessa casa, da falange amiga do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. André Luiz, Chico Xavier, Meimei, Eurípides Barçanufo, Cairbar Schutel, Dona Ivone Pereira e tantos outros que dedicaram suas vidas à causa do Evangelho, à causa do cristianismo redivivo, à causa do Espiritismo. Com a convicção de filhos de Deus, certos do apoio incessante da misericórdia divina, vamos iniciar orando da mesma forma com a qual o Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. O valor da prece. Vamos nos ater nesse momento ao capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fez uma reunião de trechos das Sagradas Escrituras dos Evangelhos, nos quais Jesus nos ensina a maneira correta de orar. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Aí do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 5 até o versículo 8. Essas orientações são importantíssimas, porque nos dão noção da maneira com a qual o próprio Cristo, o governador espiritual do planeta Terra, nos ensinou a manifestarmos a Deus as nossas preces, as nossas orações. Mas a pergunta, o que é oração? É a comunicação magna do homem, do ser humano, com o seu Criador. É a conexão indispensável que nós fazemos com o nosso Pai, que nos ampara incessantemente e que nos oferece inúmeras reencarnações para que nós possamos aprender a amar. Então a oração é o momento no qual nós abrimos a nossa alma ao nosso Pai, que tudo vê e tudo sabe, e que tudo conhece, e que já sabe do que a gente necessita antes mesmo que a gente faça os nossos pedidos, para que a gente consiga, nessa conexão, entrarmos numa sintonia de luz. E o que é entrarmos numa sintonia de luz? É estarmos plenamente conscientes e fortalecidos
né, do que nós realmente devemos fazer pelo reino de Deus, para encontrarmos a paz. Esse encontro maravilhoso, essa comunicação maravilhosa que é a oração, ela só se estabelece plenamente quando a gente usa de sinceridade. Então não é a quantidade de palavras, nem muitas vezes você escolher um local determinado para orar. Quando Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a porta e reze, entre no teu templo interior, porque Deus habita lá. Deus está presente no coração de cada um de nós. E nós só podemos falar plenamente que acreditamos em Deus quando o percebemos no nosso interior. É muito bonito e é verdade que Deus está no sol, nas estrelas, nas plantas, nos animais, está presente em tudo que Ele criou. Mas não podemos nos esquecer que o templo maior de Deus, onde Ele habita na sua plenitude, é o coração de cada um de nós. É o nosso íntimo. No ambiente mais recôndito de nossa alma, encontramos a presença do Criador. Quantos de nós, acredito que todos, em determinados momentos da vida, quando passamos por alguma dificuldade, colocamos muitas vezes o coração aberto a Deus e numa prece perguntamos, Senhor, o que devo fazer? Qual deve ser a minha atitude para que eu vos agrade, para que eu viva de maneira fraterna comigo mesmo e com os meus irmãos? E muitas vezes nós escutamos, com certeza, a palavra de Deus que se manifesta a nós através da leitura de um livro, através de um contato com um irmão, ou através do nosso próprio pensamento. Deus nos indica o caminho a seguir. E quando nós ouvimos, nos abrimos para ouvir o que Deus, o que o Mestre Jesus e sua grande pleiade de espíritos iluminados, nós conseguimos acertar nas nossas decisões. Porque a vida é feita de escolhas. Nós escolhemos praticamente tudo, nós temos o livre-arbítrio. E do resultado das nossas escolhas depende a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Os nossos acertos, o nosso equilíbrio interior, a nossa paz, ou o nosso desequilíbrio e os nossos tormentos. Então a oração é aquele elemento através do qual eu peço a Deus luz, sabedoria para discernir qual é o caminho certo que eu devo seguir. E quando nós não ouvimos essa voz interior e erramos e arcamos com as consequências dos nossos erros, o que acontece conosco? A gente muitas vezes se arrepende e fala assim, puxa, se eu tivesse seguido aquela minha intuição, aquela voz interior que falava plenamente comigo, eu teria acertado. Puxa, por que eu não dei ouvidos ao meu coração? E é exatamente lá que Deus te fala. E é através do seu coração, do mais íntimo do seu ser, que você se conecta com o seu Criador. Que você entra em sintonia fina com o plano espiritual superior. E vai aurindo de lá não só os conhecimentos necessários para as suas decisões, mas vai aurindo também a força para praticar aquilo que a espiritualidade superior lhe revela. Em toda a sua vida, num encontro casual com um amigo, a gente sabe que em espiritismo não existe o acaso, a gente não acredita em acaso, nada é por acaso. É verdade, ninguém aparece na sua vida por acaso. Ninguém participa da sua vida por um simples acaso. Todos que estão na sua vida estão porque estão dentro de um plano maior de Deus para a sua elevação espiritual e a elevação espiritual daqueles que participam da sua encarnação. Então, quando abrimos os nossos corações para fazermos essa conexão, essa sintonia fina com o plano espiritual, entramos naquilo que nós chamamos verdadeiramente de oração, de prece. E aí ela ganha uma força muito grande, né? Porque não basta saber o caminho a seguir, é preciso ter força para seguir o caminho correto. E essa força nos é concedida muitas vezes através da prece, da oração. Então, não é a multiplicidade das palavras, não é a quantidade das palavras,
Não são as palavras mais bonitas que Deus espera de você na oração, mas Ele espera que você se comunique com Ele com sinceridade. E aí o próprio Evangelho nos fala que não adianta também a gente orar se dentro do nosso coração a gente armazena energias negativas advindas de sentimentos negativos por nossos irmãos, de falta de perdão, de falta de compreensão. A gente precisa entrar no clima da oração preconizada por Jesus, que é realmente um coração contrito. O que é um coração contrito? Que se arrepende dos erros que comete, que sabe que erra, mas que nunca desiste de continuar tentando acertar. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Chico Xavier falava, né? Quantas vezes eu caio, quantas vezes eu me levanto. Debaixo de frondoso abacateiro, em Uberaba, onde ele fazia as suas célebres pregações, enaltecendo o valor das virtudes, especialmente da humildade, Chico nos lembrava, é preciso ter coragem para levantar após cada queda, porque vamos cair muito, com certeza, cairemos, mas não importa quantas vezes a gente cair, importa que a gente sempre tenha força para levantar e prosseguir. E a oração é esse elemento que nos coloca em plena sintonia. Como orar a Deus se nós ainda não perdoamos? O Evangelho nos recomenda, se você se lembrar que tenha qualquer coisa contra seu irmão, estou lendo aqui o capítulo 10, itens 7 e 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Olha que frase bonita. Antes de orardes, vou repetir, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. O Evangelho é perfeito, né? Nos dá aí uma orientação muito boa. E aí no próprio texto de Marcos, o autor, um dos 4 autores do Evangelho, capítulo 11, do versículo 25 a 26, Jesus manifesta isso de uma forma muito clara para nós. Quando vos aprestardes para orar e tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Qual é a coerência da sua oração? Coerência. Para recebermos perdão, precisamos praticar o perdão. E se nós estivéssemos aqui, numa HD cerebral poderosa, numa tela mental, a capacidade de visualizarmos a quantidade de erros que fizemos nesta e nas encarnações que se passaram, nós teríamos muita vergonha de negar perdão aos nossos irmãos. Então é preciso que o teu Pai Nosso, o meu Pai Nosso, o nosso Pai Nosso, que não é Pai só de alguns, mas é Pai Nosso de todos, seja enaltecido com a dádiva do perdão a todos aqueles que nós, de alguma forma, ofendemos. Aí sim a sua oração ganha coerência, porque o teu Pai Nosso é verdadeiro. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores, como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa coerência do Pai Nosso é um elemento chave para a nossa elevação espiritual, para aprendermos o que realmente nos torna verdadeiramente cristãos. É no ato do perdão que o homem faz a sua maior oração. Vou repetir. É no ato do perdão que o homem faz, o ser humano faz, a sua maior oração.
porque o Pai incansavelmente nos perdoa. César, dá uma prova para nós de que isso é verdade. Eu e você aqui presentes hoje. Essa é a maior prova. Quantas encarnações Deus nos concedeu? Quantas foram necessárias à nossa elevação? E quantos ainda serão? E quantas ainda serão? Então, a reencarnação é a prova maior da bondade de Deus. E o perdão é a expressão excelsa, maior do amor de Deus por nós. Porque sem o perdão, não estaríamos aqui. Mohandas Gandhi, ou Mahatma Gandhi, que era um título concedido a ele pelos indianos, Mahatma quer dizer a grande alma, dizia assim: olho por olho, então nós vamos ter uma civilização de cegos. Porque só o perdão pode nos elevar a nossa moral espiritual para o advento da paz interior. A paz, ela é filha da justiça, mas é impossível instaurar a paz sem que a gente aprenda a praticar o perdão. Não é ser conivente com os erros, mas é lembrar que o irmão que erra também é nosso irmão. E tem tanto direito à felicidade quanto cada um de nós. Então, no gesto do perdão, você faz uma oração linda para Deus. Você faz com que o seu Pai Nosso tenha coerência. Com que você consiga, na expressão da oração magna, que nos foi ensinada pelo Mestre Jesus, consiga, através dessa expressão, dar legitimidade a ela. Só é agradável a Deus a prece de um coração que verdadeiramente perdoa, que verdadeiramente se compromete com o gesto do perdão e da orientação. A força da oração é muito grande. Eu vou dar um exemplo. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, o bispo Agostinho, antes de ser bispo e cristão, era um homem de vida mundana, dado aos prazeres, extremamente comprometido com a cultura do seu tempo, porque era um grande mestre, mas não tinha a fé em Jesus, não acreditava. A sua mãe, Santa Mônica, durante 20 anos ininterruptos, orou para que Agostinho se convertesse. E num contato mediúnico muito bonito, ele toma de cima da mesa, da cabeceira da cama dele, as Sagradas Escrituras e escuta uma voz clara de um espírito benfeitor. Toma e lê. Pega o livro e leia. Que livro? A Bíblia. E ele, abrindo as Escrituras, se converte. A leitura da palavra de Deus converte Agostinho. O mesmo Agostinho que se faz presente nos textos da codificação, nos dando orientação específica de como nós devemos orar. O próprio Agostinho nos ensina, através das suas reflexões, a fazermos diariamente um exame de consciência no final do nosso dia. Quantas pessoas eu ajudei hoje? A quantos eu dei uma palavra de carinho? A quantos eu socorri no momento de tensão? Porque não basta só o pão material, físico. É preciso dar o pão também da caridade, do socorro, da orientação. Quantos suicídios teriam sido evitados se nós não nos limitássemos apenas a dar pão, água, comida, material físico, mas se dessemos também o pão da orientação, da palavra amiga, do ombro acolhedor para aquele que chora. E nesse gesto nós entendemos a finalidade última da oração, que é nos colocar em sintonia com a praxis da caridade, com a prática efetiva da caridade, que começa nos nossos lares, com aqueles que estão mais próximos de nós. Isso é importante lembrar. Chico Xavier falava: a caridade começa no lar. Quantos irmãos que morrem sem se perdoarem? Quantos filhos e pais que não se perdoam, que não conversam e que choram lágrimas amargas depois do desencarne, como se fosse possível voltar no tempo e corrigir a falta de humildade na atitude sincera do diálogo e do perdão. Essa é a oração mais agradável a Deus.
Nunca um homem se aproxima tanto de Deus quanto no ato do perdão. Nunca um homem consegue fazer uma prece tão profunda e forte quando ele perdoa o seu irmão de coração. E aí a sua oração tem força, ela ganha coerência. Porque da mesma forma que você pede perdão, você também concede perdão. E aí a sua oração se torna agradável a Deus. Ela tem força porque reina em você a coerência máxima do cristianismo. Qual foi a última oração de Jesus? Do alto da cruz? No último momento antes do seu desencarne, antes de entregar o Espírito a Deus, o que ele disse? Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. E nós sabemos. Temos plena convicção das nossas atitudes? Somos sabedores, conhecedores profundos do que devemos ou não fazer? Então vamos orar como um grande personagem das Sagradas Escrituras também nos ensinou a orar. O rei Salomão, um dos reis mais prósperos da história da humanidade, que ao entrar em contato íntimo com Deus, não pediu soldados, riquezas, ouro, prata, nenhum bem material. O que Salomão pediu? Sabedoria. Não a dos homens, porque essa é cheia de falhas. Ele pediu a sabedoria divina para governar, para ser um bom rei. Em parte conseguiu, em parte não, mas ele soube fazer a sua oração. Peçamos ao Pai, além da sabedoria, para dirigir as nossas atitudes e nortear as nossas escolhas, peçamos ao Pai a força espiritual para praticarmos a sua palavra. E a humildade para reconhecermos o quanto ainda nos falta para praticarmos toda a sua palavra. Porque aqueles que praticam toda a palavra de Deus, se estiverem nesse mundo, estão em missão. Aqueles que praticam todos os ensinamentos, com certeza estão mais elevados. Estamos num grande hospital, diria Chico Xavier, internados em tratamento, esse grande hospital chamado planeta Terra. E a única cura para as nossas feridas espirituais é o amor, é o perdão. E a oração ajuda a amolecer os nossos corações, no bom sentido, tornando-os aptos para o exercício da caridade. Então peçamos sabedoria, para que tenhamos condição de fazer sempre as melhores escolhas, e peçamos também a força para Deus, para conseguirmos colocar em prática os seus ensinamentos. Peçamos também a graça de nos tornarmos humildes, de reconhecermos sempre os nossos erros, como o publicano, que do fundo do templo, que não ousou chegar à frente da sinagoga, bateu no peito com muita humildade e falou: Pai, perdão, eu sou pecador. E a oração dele foi ouvida. Então vamos perder também tudo aquilo que nos afasta do espírito de humildade preconizado pelo Mestre Jesus, ensinado com maestria por todos os seus fiéis seguidores. Vamos abrir o nosso coração para o gesto maior da humildade, no reconhecimento das nossas culpas e falhas, e no pedido sincero para que Deus nos abençoe com a sua sabedoria para fazermos as melhores escolhas e trilharmos o caminho do bem, nesta e nas próximas encarnações abençoadas, que com certeza virão. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.